A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. A nossa leitura diária de hoje está escrita em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 3, e diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes em Cristo são santos devido à sua vocação, tendo sido separados por pertencerem a Ele. Tendo sido colocados em Cristo, eles devem crescer progressivamente na santidade. Quando recebemos uma responsabilidade, oportunidade ou honra, podemos recebê-la de 3 maneiras: uma necessidade, uma ordem ou um convite. Dessa forma, podemos ser chamados a realizar algo de qualquer uma dessas maneiras. No original, chamado implica mais um convite do que um comando, ou seja, o chamado de Deus é um convite gracioso. Somos chamados a ser santos. Isso significa que somos santos por convite ou chamado de Deus. Não adquirimos ou assumimos isso de nós mesmos, mas vem pela graça de Deus. Um santo é simplesmente um crente. Isso se aplica a todos aqueles que buscam a salvação em Jesus. O significado da raiz da palavra carrega a ideia de ser separado para o serviço de Deus, pois se Deus nos chamou para pertencer a Ele, devemos considerar isso como um chamado muito importante. Por isso, Paulo chama isso de soberana vocação de Deus. Vou elencar 3 perguntas que devem ser feitas sobre este chamado. Por quem somos chamados? Por Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Enquanto éramos pecadores, Mateus 9, 10 a 13. Passou sua vida chamando e morreu para que a chamada pudesse chegar a todos os homens. Seus são o exemplo e revelação, a expiação, a vitória, o testemunho, o convite que nos chama a Deus, pelo Espírito Santo e pela Igreja. Apocalipse 22, 17. O Apocalipse, depois de mostrar toda a glória reservada para o povo de Deus, termina com este convite. O Espírito Santo participa do trabalho. Não precisamos confiar em nossa própria força. No entanto, não devemos minimizar o papel de a noiva. Por meio do Evangelho, segundo Tessalonicenses 2,14. Um exemplo, Atos 8,12. As pessoas respondem ao Evangelho. Boas notícias é atraente. A noiva capacitada pelo Espírito Santo continua a obra de Jesus usando a mensagem de Jesus para chamar os homens à santidade, assim como nos tempos do Novo Testamento. Para o que somos chamados? Justificação. Romanos 8, 28 a 30. Quando respondemos ao seu chamado, somos tratados como se não tivéssemos pecado, justificado e, eventualmente, compartilhamos sua glória. Seu chamado é para justificação e glória, comunhão com Cristo. 1 Coríntios 1, 9. Somos membros da família de Deus, companheiros, cidadãos do reino com Jesus. Deus é fiel, portanto, essa comunhão é para a eternidade. Conflito, Judas 1 a 3. Contender significa entrar em conflito. Contenda fervorosamente indica luta intensa. Se lutarmos fervorosamente pela fé, teremos menos tempo para outras contendas. Contender sinceramente pode ser apenas convidar alguém para a igreja.
mas os resultados podem ser surpreendentes. Como devemos responder ao chamado? Respostas típicas vistas na parábola de Jesus, Mateus 22, 1 a 14. Convites recusados pela maioria, aceitou-se, mas falhou em viver de acordo com as condições. Muitos chamados, poucos escolhidos. Portanto, a escolha é feita com base na disposição de atender ao chamado. É um chamado gracioso. Segundo Pedro 1,10. Alcançado através do crescimento, o cristão nunca deve estar satisfeito com sua maturidade. Viva uma vida digna. 1 Pedro 1,15. Deus nos chamou para ser como Ele e nos mostrou em Jesus o que Ele espera. Ele julga de acordo com as obras de cada um. Não podemos mentir, roubar, ser rudes, etc., porque aquele que nos chamou espera o melhor de nós. Às vezes ouvimos alguém perder sua chamada. Um chamado sai de Deus para cada um de nós. Não devemos perdê-lo e nem rejeitar. Portanto, analise e ouça o chamado de Deus para uma vida mais elevada.